3. O texto dessa noite vai do verso 15 ao verso 17. Colossenses capítulo 3, do verso 15 ao verso de número 17. Vamos acompanhar a leitura. Nos diz assim a palavra do Senhor: que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Meus irmãos, nós estamos na sequência de Colossenses 3. E como eu já tenho considerado nas últimas ocasiões, a partir do capítulo 3 da carta de Paulo aos Colossenses, a preocupação do apóstolo é unicamente descrever ou demonstrar como deve ser a vida de um indivíduo que professa a fé no Senhor Jesus. Do capítulo 3, verso 1, até o capítulo 4, verso 6, nós encontramos dezenas de imperativos, dezenas de desafios feitos pelo apóstolo Paulo à comunidade de Colossos. Agora notem, cada um dos desafios feitos pelo apóstolo baseia-se ou baseou-se em algum princípio demonstrado por ele nos capítulos 1 e 2. E lembrem-se, nos capítulos 1 e 2, a preocupação do apóstolo Paulo é de algum modo mapear o problema colossense, o problema enfrentado na igreja de Colossos. Há na igreja de Colossos pessoas que estão prostituindo a fé. Há na igreja de Colossos pessoas que estão corrompendo o Evangelho. E Paulo, ao se dar conta disso, ele escreve, obviamente, para corrigir o pensamento daquela gente, ele escreve para enquadrar aqueles líderes que estavam pervertendo a fé, e para, de algum modo, colocar novamente na senda da justiça, ou colocar novamente no caminho, aqueles irmãos em Cristo. De modo que capítulos 1 e 2, Paulo é extremamente doutrinário. Capítulos 3 e 4, ele é prático. Ele vai mostrar como o Evangelho age no coração de um homem para levá-lo a amar a Jesus, para levá-lo a servir a Jesus e para andar como Jesus deseja. Por isso, uma série de imperativos. No texto que nós lemos nesta noite, que ainda é no contexto das relações interpessoais, lembre-se disso. Na semana passada, no nosso texto, e não só na semana passada, mas na semana retrasada também naquele nosso texto, capítulo 3, verso do 5 a 11, depois do 12 a 14, Paulo agora coloca o olhar dos irmãos de Colossos sobre a realidade da relação interpessoal ou das relações no âmbito da igreja. Como os irmãos deveriam se relacionar. O que deveria caracterizar a comunhão cristã? O que deveria caracterizar o caminhar cristão entre os irmãos em Cristo? E meus irmãos, deixem-me dizer uma coisa a vocês. Um tema como este é extremamente importante numa cultura como a nossa.
Um tema como este é extremamente necessário ser considerado numa cultura cristã como a nossa. Um tema como este é extremamente importante e necessário se tratar, por se tratar de um tema necessário e fracassado no contexto da cultura cristã evangélica. Porque a gente sabe que boa parte dos problemas enfrentados nas comunidades locais não são nem tanto, embora sejam também, de caráter doutrinário. Embora nós tenhamos muitos problemas. Mas é muito mais problemas que dizem respeito à comunhão, às relações entre os irmãos. Só que, ironicamente, este problema não é um problema novo, não é um problema da nossa cultura, não é um problema da nossa sociedade. É um problema antigo. Você vai ler as cartas do Novo Testamento e você vai ver que os autores, os apóstolos, ou aqueles que escreveram sob os olhares apostólicos, estavam sempre tentando rearranjar ou arrumar alguma coisa que dizia respeito a isso. Por se tratar de um problema evidente naquela cultura, mas também na nossa. Mas eu tenho uma dedução. Notem, não faço disso um cavalo de batalha. E nem faço disso palavra final. Mas é uma dedução. Na minha experiência cristã, na minha experiência ministerial, a doutrina tem muito a ver com isso. A verdade crida por uma comunidade tem muito a ver com isso. Não dá para você separar estas questões que dizem respeito às relações e à doutrina. Não é possível. Aquilo que cremos fomenta a nossa maneira de olhar o outro. Os nossos pressupostos nos levam a olhar o outro. E dependendo do modo como nós cremos, temos olhares diferentes sobre o outro. Então a doutrina tem a ver. A doutrina tem a ver. A crença na verdade altera o estado de coisas. E aí, a minha dedução é: as comunidades onde há o maior índice de problemas interpessoais são as comunidades onde falta a verdade do Evangelho. Onde falta a palavra de Deus exposta. E aí nós temos que perder tempo resolvendo problemas que a palavra resolveria, seja para atrair ou para repelir do contexto da igreja. Porque você tem que lembrar que a palavra, ela atrai, mas ela também vai repelir. A palavra se encarrega de trazer para junto, mas também para mandar embora. A própria palavra. Sobretudo quando nós não temos ouvidos para ouvir aquilo que Deus revela-nos em sua palavra. E aí você sabe, um coração que não ama a palavra de Deus é um coração que não terá ouvidos para essa mesma palavra e para a pregação dessa palavra. E aí, como ele não tem algo que preenche o seu coração, ele fomenta os problemas do contexto. Então, a verdade, a meu ver, notem, isso é uma dedução, uma perspectiva que eu tenho, mas que você não precisa ter. Porque isso que eu estou dizendo não é palavra de Deus. Mas a minha dedução é que onde falta a verdade, abunda em problemas. Porque falta a verdade. E aí notem que Paulo está, obviamente, trabalhando o aspecto doutrinário nos primeiros 2 capítulos, para então mostrar aos irmãos como eles deveriam viver. E que tipo de exigências eles deveriam cumprir. E no texto que nós lemos especificamente hoje, existem algumas coisas que nós precisamos considerar. Existem alguns imperativos, menos talvez do que nós imaginamos. Porque algumas palavras que aparecem aqui no nosso texto até aparecem no imperativo, mas na verdade não estão no imperativo.
Podem estar no imperativo em português, mas não estão imperativo no texto em que Paulo serviu se escreveu. E aí eu quero, de algum modo, contribuir para você entender isso. Veja que Paulo diz: que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, para que vocês, ou visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. Que a paz de Cristo seja o juiz. Nós temos um imperativo aqui. Mas esse imperativo ele tem que ser tratado de um outro modo, porque veja, não é algo concreto que você possa dimensionar e manipular, não no sentido negativo da palavra manipular, mas manipular no sentido de controlar e de governar. Ele apenas faz uma declaração: seja a paz de Cristo o juiz em seu coração. O que Paulo está querendo dizer? Por que ele estabelece um imperativo aqui? Mas notem, é um imperativo onde de algum modo nós somos os recipientes. Notem isso, nós somos os recipientes. Quando ele diz, seja a paz de Cristo em nós, como recipientes. Recipientes. Que ela seja, que a paz seja. E não que você seja alguma coisa, mas que a paz seja em você algo. E qual é o papel da paz aqui? Árbitro. Juiz. A palavra que aparece aqui no contexto, meus irmãos, da passagem, quando Paulo diz que a paz de Cristo seja o árbitro, que a paz de Cristo seja um juiz em seu coração, ele está falando, meus irmãos, não meramente de um coração pacífico. Cuidado! Nós não estamos falando de coração pacífico. Veja, bem-aventurados são os pacificadores. A gente não está negando isso. Mas aqui no contexto, na verdade, é um elemento que vai muito além a um mero estado de paz. Talvez a gente possa entender o que Paulo esteja falando aqui, lançando mão de um outro texto, lançando mão de uma outra passagem bíblica, que de algum modo pode lançar luz sobre essa questão. Você não precisa abrir, mas você vai lembrar do texto. Escrevendo Paulo aos Romanos, no capítulo 5, verso 1, ele diz as seguintes palavras: justificados, pois pela fé, temos paz com Deus. Notem, paz aqui, nesse texto de Colossenses, como no texto de Romanos, não significa intervalo bélico, não significa intervalo de lutas, como que entre uma guerra e outra, não. Paz é um estado a que o homem é trazido ao ponto dele comparecer diante de Deus, e ao comparecer diante de Deus, não ter nada que o acuse, porque todas as acusações que poderiam haver contra ele, foram na verdade pagas pelo Senhor Jesus Cristo na cruz, de modo que agora ele tem paz na relação com Deus. Por isso que em Colossenses 2, ele diz que Cristo cravou o escrito de dívida que havia contra nós. Por que ele diz isso? Cristo cravou. É porque ele pagou a dívida. Então Deus nos traz a um estado de paz com Ele. Só que, meus irmãos, paz com Deus, olha bem, paz com Deus é um elemento não mensurável e abstrato. Porque eu não tenho como medir com você e de algum modo eu não tenho como medir em mim mesmo. Mas, meus irmãos, eu posso de algum modo mensurar isso pela minha paz com o irmão. Aí você vai entender porque João, lá em 1 João, ele diz o seguinte: se alguém diz que ama a Deus, que não vê, e odeia o seu irmão que vê, ele é o quê? Mentiroso. Porque veja, qualquer pessoa pode dizer eu amo a Deus. Qualquer lábio pode dizer eu amo a Deus. Aliás, a própria palavra Deus em si, ela tem inúmeros significados. Porque essa mesma palavra é usada por todas as religiões. Então você não sabe a que Deus ele se remete. Claro que no contexto que nós estamos aqui, nós estamos falando do Senhor que se revelou no Antigo Testamento como eu sou. Jeová, ou Javé, ou Yavé, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso contexto, porque cremos que Ele é o único Deus verdadeiro, e não há outro.
Então, quando Paulo diz aqui que a paz de Cristo seja o árbitro ou o juiz em seu coração, nessas relações, diz respeito ao fato de que a minha relação com o meu irmão deve ser de tal modo que eu tenha paz ainda quando eu comparecer diante dele. No momento em que eu me achego a Ele, para buscar a Ele, para adorar a Ele. E aí nós temos inúmeros textos na Bíblia que vão corroborar isso, irmãos. Por exemplo, se você tem alguma coisa contra o teu irmão e está entregando a oferta no altar, o que você tem que fazer? Deixa a oferta lá e vai reconciliar-se com o teu irmão primeiro. Ou seja, aquele momento religioso, piedoso, não tem nenhum significado se isso não puder ser mensurado na relação com o próximo, com o irmão. Então, quando ele diz que a paz de Cristo seja o árbitro, é que a paz é que julga. A paz é o árbitro. A paz é o juiz. Mas veja, paz, volto a dizer, não é intervalo entre guerras. É um estado ao qual Deus nos traz. É um estado ao qual Deus nos coloca para vivermos ante a sua presença e não sermos consumidos. Por quê? Porque fomos justificados em Cristo. E agora o pecado não mais nos condena, porque fomos redimidos, porque fomos salvos. Então que a paz de Cristo seja o juiz, o árbitro em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz. Quer dizer, a paz de Cristo seja árbitro para que vocês vivam em paz. Você tem dúvida que ele está falando das relações aqui? Vocês viverem em paz, como membros de um só corpo. Notem, como membros de um só corpo. Irmão, deixa eu dizer uma coisa. O Senhor Jesus Cristo não tem corpos. Ele tem um corpo. Um único corpo. E este corpo é formado por todos os redimidos do Senhor. Do passado, do presente, do futuro, nos quatro cantos da terra. Na verdade, isso é magnífico, porque nós não estamos sozinhos, entende? Nós não estamos desamparados, nós nos pertencemos. Essa é a beleza, olha, nós nos pertencemos. Por isso que quando eu firo meu irmão, eu estou ferindo a mim mesmo, porque eu sou partícipe no corpo em que ele está. Eu sou participante. Que a paz de Cristo seja o árbitro em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz. Vocês foram chamados para viver em paz. E esse chamado aqui não é um chamado secundário, não é um chamado após a salvação, não. Esse chamado é o mesmo chamado da salvação. Porque há algumas pessoas que acham que a salvação, ela na verdade, ela tem picos ou ela tem estágios. Que o indivíduo precisa estar subindo, né? Essa ideia é um pouco pietista dos degraus, né? Pietismo. Na verdade, nós somos trazidos ao estado de paz. Porque quando nós somos redimidos, nós somos colocados numa relação de paz com o Senhor e numa relação de paz com aqueles que amam o Senhor. Que amam a Deus e que vivem para a glória do Senhor. Nós fomos chamados para viver em paz. Meus irmãos, viver em paz, cuidado, não significa que a gente não possa, aqui ou ali, ter que lidar com uma ou outra divergência, não. Não é isso não, mas é ter o espírito terno, o coração quebrantado, para lidar com cada situação e resolvê-la. Até porque Deus, nas lutas internas que ocorrem na igreja, Ele serve-se para, do momento, das situações, para glorificar o seu nome. Meus irmãos, eu estou lendo agora o Pentateuco, para meditação pessoal, considerando algumas coisas. Olha o que Deus fez com José, para abençoar o seu povo no futuro. Cantamos no hino que faz alusão a Barnabé instantes atrás. Um homem de paz, tranquilo, mas que teve problemas com Paulo. A ponto de Paulo dizer: olha, Barnabé, você vai para lá, leva João Marcos com você, e eu vou para lá e vou com Silas. Acabou, você faz a sua obra lá, eu faço aqui, a gente rompe. Foi exatamente isso. No entanto, Deus glorificou o seu nome. E no final da vida, o que Paulo faz? Manda João Marcos, ele é muito precioso. Ele que arrumou uma confusão danada lá atrás, por causa de João Marcos. Deus tem os seus propósitos, Ele encaminha, mas eu não tenho que ser pedra de tropeço, esse é o ponto. Eu não tenho que ser o elemento para gerar aquilo que eu não tenho certeza que é Deus que está gerando.
Porque eu tenho que viver em paz. E essa paz de Cristo ser o árbitro no meu coração, a ponto de eu poder olhar para o meu irmão e isso não ser um impedimento para eu adorar o Senhor e para louvar o Senhor. Como membros de um só corpo, irmãos, nós nos pertencemos. Nós nos pertencemos. Vocês sabem como eu sou grato a Deus pela vida de vocês. Muito grato a Deus. Muito grato a Deus. E eu não escondo isso. E eu não tenho medo de dizer isso. Grato a Deus por cada um de vocês. Amá-los é o privilégio que Deus me deu. De tê-los como parte da minha própria existência e parte da minha própria vida. É uma bênção. É uma bênção da parte do Senhor. Tudo isso porque nós nos pertencemos. Você consegue pegar a dimensão disso? Nós nos pertencemos. Vou ser redundante, nós nos pertencemos uns aos outros. Nós nos pertencemos. As suas lutas são minhas. As minhas lutas são suas. Pertencemos a um único corpo. Isso porque traduzimos todo esse corpo numa comunidade local. Mas nós temos muitos irmãos espalhados por esse mundo afora, esse Brasil afora. Temos pessoas que amam o Senhor e que vivem para a glória do Senhor. E como tais, nós temos comunhão também. Veja só, a questão não é nós devemos ter comunhão. Não, nós temos comunhão. Nós temos comunhão, porque comunhão não é uma coisa que se fomenta com um churrasco. Entende? Tem gente que vai, nós vamos fazer um evento aqui para fortalecer a comunhão. Não se fortalece comunhão existe. Se você pertence ao corpo, você tem comunhão. Se você não pertence ao corpo, você não tem. É o ponto. Não se aumenta a comunhão com o churrasco. Fora o churrasco faz bem pra cá, né? Não se aumenta a comunhão com jantares. Ainda que a gente faça todo mês aqui na igreja. Não são essas coisas que fomentam a comunhão. A comunhão existe ou não existe. Você pertence a ela ou não pertence a ela. Por quê? Porque antes de eu ter comunhão com você, eu tenho comunhão com o Pai e com o Filho. 1 João capítulo 1 ele diz isso. Porque a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. Eu tenho comunhão com vocês é por causa do Pai e do Filho. Então assim, a razão de nós nos pertencermos não é o fato apenas de que eu os amo, mas é porque antes de amá-los, eu amo a Deus e amo o seu Filho. E vocês são parte do corpo de Cristo, então eu devo amá-los também. E eu estou fazendo isso como um servo. Eu não estou cumprindo nenhum sacrifício. É por amar a Deus e ao seu Filho. Meus irmãos, primeira lição aqui. Nós nos pertencemos. Siga no texto. Capítulo 3, verso 16, ele diz assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Aqui há um novo imperativo. O verbo habitar, o verbo residir, tabernacular, a mesma ideia de um tabernáculo, né? Habite, tabernaculo, more, resida ricamente em vocês a palavra de Cristo. Você está vendo que mais uma vez a gente é tratado como recipiente? Vai dizer, a paz de Cristo seja árbitro. Recipientes. Agora, habite em vocês ricamente a palavra de Cristo. A palavra de Cristo. Habite em vocês plenamente, ricamente a palavra de Cristo. Mas, meus irmãos, ironicamente falando, hoje nós temos isso aqui. As escrituras sagradas impressas de todo jeito, de toda cor, de todo tamanho de letra, de toda versão. Mas você sabe que no cristianismo primitivo eles não tinham, né? Você sabe disso? Se você voltasse agora no cristianismo primitivo e estivesse olhando atrás de uma árvore e os cristãos indo para a sua reunião, você não veria os cristãos com uma Bíblia debaixo do braço. Abra um parênteses para dizer que não se justifica a ausência dela. Né? Mas você tem as escrituras para acompanhá-las e checar, bombeando essas escrituras. Mas eles não tinham. Como a palavra de Cristo habitaria no coração deles?
poderia habitar. Porque, meus irmãos, quando eles se reuniam, me lembro que eles eram judeus inicialmente, que saíam da sinagoga e iam para as casas posteriormente para continuarem conversando sobre o conteúdo da ocasião na sinagoga, eles discutiam o texto da sinagoga numa perspectiva cristã. Os irmãos que estavam em Cristo voltavam para casa, e por isso as reuniões eram em casas, para discutirem aquele texto que foi lido lá na sinagoga e ver naquele texto algum fundamento ligado ao Messias. Eles não tinham o Novo Testamento como nós temos. Mas como é que a palavra de Cristo habitava neles? E por que Paulo disse que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês? Porque, meus irmãos, há todo um mecanismo encontrado nessa passagem que vai demonstrar como isso poderia se processar. E porque de fato é a palavra de Cristo em nosso coração que vai regular toda a nossa vida. O que na verdade Paulo está dizendo aqui, quando ele diz habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, é uma palavra que governa, é uma palavra que norteia, é uma palavra que administra todo o nosso viver, que nos encaminha, ou que nos desencaminha. E eu explico. Porque se nós estivermos trilhando um caminho inadequado, essa palavra é capaz de nos desencaminhar deste caminho e nos trazer para o caminho correto. A palavra de Cristo, que deve habitar em mim e em você, plenamente, ricamente. Só que nós temos um problema. O conceito que Paulo trata de habitar não é meramente um conceito mental, mas de coração. O verbo habitar não está num contexto de habitar meramente aqui, mas de habitar aqui. Porque isso faz uma diferença muito grande. Muito grande. Nós temos no contexto cristão evangélico, por esse mundo afora, pessoas cujo evangelho estão aqui, mas não estão aqui. Elas sabem falar dos textos, elas sabem falar do evangelho, mas isso que elas falam, o que elas verbalizam, não tem absolutamente nada a ver com a vida delas. E nesse aspecto, desculpe-me a comparação grosseira, as pessoas que estão neste estado de um evangelho que se concentra apenas na mente, mas não no coração, não é nada diferente do diabo. Porque o diabo também sabe. Até estremece. Jesus, em Mateus capítulo 15, ele vai falar: em vão vocês me adoram. Em vão vocês me adoram. Com lábios vocês louvam, mas o coração de vocês está o quê? Longe. Então notem, não é uma questão de saber. E aí olhem para mim agora. Não é uma questão de saber, é uma questão de conhecer. Eu gosto de uma citação puritana do século XVIII. O determinado puritano disse o seguinte, se não me engano foi Richard Sibbes, puritano inglês. Sibbes, ele disse o seguinte: 30 centímetros é a distância que levará muitas pessoas para o inferno. 30 centímetros é a distância que levará muitas pessoas para o inferno. Porque o evangelho que deveria estar no coração está apenas na mente. E esse espaço depende da extensão do pescoço. Meus irmãos, o evangelho precisa estar aqui, mas ele precisa escorregar para cá. O evangelho aqui não salva absolutamente nada. Saber fatos sobre Deus não é a mesma coisa que conhecer a Deus. Você não entrará no céu pelo fato de saber fatos sobre Deus, mas se conhece ou não a Deus. Lembra-se de Jó? Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Essa é a grande diferença, entende?
Não é isso aqui. Conquanto seja muito importante. Para chegar aqui precisa passar por aqui. Nós somos seres racionais. Mas se não chegar aqui, não há esperança. Então habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. E onde? Aqui. É aqui que tem que habitar, para nortear toda a sua vida, para guiar todos os seus passos, para te orientar em todas as suas decisões, de um modo a glorificar a Deus. Aqui. Só que é impressionante, meus irmãos, o modo como Paulo articula isso. Porque, veja só, acompanhe na sua Bíblia. Ele diz assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Na minha versão, que é a versão da maioria dos irmãos, a NVI, diz: ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Bom, se você pegar o português, você verá que aqui nós temos alguns imperativos. Além de habite, ele diz: ensinem, aconselhem-se, cantem. São imperativos em nossa língua. Entretanto, no idioma original, que é o grego, não é imperativo estes termos. Eles são chamados particípios gregos, que se assemelham muito ao nosso gerúndio. E qual é o princípio? Toda vez que você tiver uma ordem dada e você quer explicitar o que está por detrás desta ordem, use o particípio grego. O que eu quero dizer? Que quando Paulo diz: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, quando ele dá essa ordem para habitar neles a palavra de Cristo, ele explica o que quer dizer. E aí a tradução mais adequada na Bíblia seria, talvez você vá acompanhar uma outra versão e você vai verificar que é exatamente isso que está aí: ensinando e aconselhando-se uns aos outros com toda a sabedoria, cantando salmos, hinos e cantos espirituais. É isso que está na sua Bíblia? Em algumas Bíblias aqui ele usa isso aí, aconselhando, cantando ou louvando, né? Outras versões usam louvando. A melhor tradução é essa. Paulo está explicando o que é habitar. Ele está dizendo que há 3 elementos aqui que vão contribuir para a palavra de Cristo habitar no coração daquela gente que não tinha o texto. Primeiro, ensinando. De dar quê? Ensinando. Ensinando. Não apenas, meus irmãos, como nós estamos lidando aqui agora num ambiente de ensino, mas na própria convivência entre os irmãos, um ensinando ao outro, mas também o outro tendo humildade suficiente para ser ensinado. Porque rola uma prepotência às vezes no nosso coração de que nós não queremos ser ensinados. Nós nos tornamos pessoas não ensináveis. E aí pecamos porque somos cheios de nós mesmos, cheios do nosso orgulho, cheios do nosso pecado, e achamos que não temos absolutamente nada a aprender com o outro. Mas ele diz, olha, que a palavra de Cristo habite, ensinando, ou seja, o meio que Paulo está mostrando para que a palavra de Deus habite é no contexto do corpo, nós nos alimentarmos mutuamente, nós nos ensinarmos mutuamente, nós conhecermos a situação do outro e de algum modo ajudá-lo, a ele que naquela condição, que naquela circunstância não consegue perceber a dimensão do problema que vive, e você que está de fora poder ajudá-lo e dizer: irmão, olha, eu estou contigo, pega esse caminho aqui, eu vou com você. Olha, irmão, esse caminho que você está pegando não é o melhor caminho, vem para cá. É isso, ensinando. E a Bíblia fala sobre muitas coisas, né? Fala das mulheres que ensinam as crianças, no contexto inclusive da casa e no contexto da igreja. A Bíblia fala das mulheres mais velhas ensinando as mais novas. Não é verdade? A Bíblia fala de diversas possibilidades de ensino no contexto da igreja. Não apenas esse contexto presbiteral que a gente tem aqui, onde há um pastor que abre a Escritura e prega. Isso é importante. Mas na verdade a dinâmica da igreja é muito mais ampla. Ela não é apenas esse espaço aqui, isso aqui como um elemento fomentador, mas você tem o dever de alimentar o outro e ensinar o outro, que aliás a ideia de ensinar é de alimentar o outro e de fazê-lo ver coisas, obviamente, que glorifiquem a Cristo. Mas lembra, quem é o juiz? A parte de Cristo.
Ou seja, não é ensinar qualquer coisa, é ensinar algo que levará o meu irmão a olhar para o Senhor e glorificá-lo com gratidão de coração. Ensinando. Na sequência ele diz, aconselhando-se uns aos outros. A palavra aconselhar aqui ela é interessante porque a origem da palavra, ela nos remete à mente. O verbo aconselhar aqui, ele vem, deriva da palavra mente. Ou seja, é um sentido de você convencer. É aconselhar no sentido de convencer o outro. Porque às vezes nós somos cabeça dura, não é verdade? Quantas vezes eu mesmo sou cabeça dura? Quantas vezes vocês são cabeça dura? Não é verdade? Vontade, acorda. Nós somos cabeças duras. E aí precisamos que o Espírito de Deus nos guie a ponto de aconselhar o outro. Mas veja, não é nem para atacar o coração, é para atacar a mente. Porque se você conseguir fazer a mente do indivíduo cativa, e ele amar ao Senhor, isso derramará o coração dele, ele vai acordar, ele vai entender, ele vai viver para a glória de Deus. Não é uma questão de vir para cá, mas também não é só uma questão de ficar aqui. Porque, meus irmãos, se a coisa ficar aqui, nós temos frieza total. Se a coisa for aqui, vai pegar fogo. Nós temos que ter o equilíbrio da mente, da razão e do coração. Nós somos seres racionais. Nós não podemos fazer as coisas pelas emoções e nem devemos desconsiderar as emoções. Mas eu não estou dizendo emoção com arrepio, com choro, com lágrima, com cabelo em pé. Não é isso. Porque a palavra emoção no contexto bíblico é muito mais do que isso. Muito mais amplo do que apenas essas temeridades, inclusive. Aconselhe-se. Tente pegar a mente do seu irmão e convencê-lo. Mas veja, isso é importante, porque só tem condições de convencer a mente do irmão quem tem a palavra de Cristo habitando no coração. Por quê? Porque não é uma questão de argumentos pessoais. Você não vai tornar a mente do indivíduo cativa a você, é pegar a mente do indivíduo e tornar cativa a Cristo. Então você tem que ter os argumentos de Cristo, não os seus. Você não está pegando pessoas para serem suas seguidoras, mas de Cristo. Então não é uma questão de tornar o indivíduo cativo a você, que isso não é liberdade. Isso é aprisionamento, isso é manipulação, isso é pecado. Isso é pecado. Esse é o prato feito dos gurus espirituais que existem por aí, no contexto da igreja evangélica brasileira. Mas não é isso. É pegar a mente do indivíduo e trazer para junto de vocês. Os irmãos estão vendo que não é coisa simples, não. Eu não estou dizendo que é uma coisa fácil, entende? É um desafio. Mas é isso que significa viver no corpo. É isso. Você não tem o direito de abster-se dessa responsabilidade. Então aconselhem-se uns aos outros. Aconselhem-se. E tudo isso faz com que o quê? A palavra de Cristo habite em vós ricamente. Terceiro ponto que ele vai falar aqui sobre essa questão. E cantem ou louvando com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seu coração. Durante muito tempo eu preciso confessar um pecado hermenêutico, exegético. A gente tem aquela mania de compartimentalizar tudo que a gente lê. Então salmos tinha que significar alguma coisa. Hinos significaram outra coisa. Cânticos espirituais tinha que significar outra coisa. Quando eu comecei a estudar em Colossenses, meses antes de começar a pregar aqui, eu tive que estudar meses antes de começar a estudar, organizar o pensamento para poder começar a despregar, eu me deparei com isso aqui. Me deparei com isso em Efésios também, porque lá em Efésios também ele fala louvando a Deus com salmos, hinos e cantos espirituais, louvando a Deus com gratidão em seus corações. Isso aqui é quase que uma repetição do que a gente encontra lá em Efésios. Eu disse, mas por que Paulo lá usa salmos, hinos e cantos espirituais? Aqui ele também usa salmos, hinos e cantos espirituais. Por que não falou só salmos lá e aqui falou cantos espirituais? Por que em nenhum outro lugar da Bíblia, no Novo Testamento especificamente, a gente encontra salmos como referência ao louvor, hinos como referência ao louvor e cantos espirituais isoladamente? Geralmente eles estão juntos. Porque aparentemente, meus irmãos, eu levantei uma hipótese, que isso seria uma expressão idiomática. Uma expressão idiomática. Do grego.
que o meu olhar não era mais basicamente pensar nos salmos como livro de salmos, os hinos como questões clássicas como eram feitas na Grécia Antiga, e cânticos espirituais como aqueles cânticos que nós inventamos. Já viu criança como é que inventa música? Mais ou menos alguma coisa assim, de estar inventando louvores a Deus e entoando no seu coração. Não me parece ser isso. Parece que salmos, hinos e cânticos espirituais dizem respeito realmente ao louvor, mas que não está restrito apenas à música, mas ao louvor a Deus. Ao louvor de todo tipo. Mas, obviamente a música é uma parte vital. Você vai encontrar isso no próprio ministério do Senhor Jesus. No Monte das Oliveiras, diz que já se aproximando ali a hora dele, tendo cantado um hino, partiu. Jesus cantou um hino. Provavelmente ali nos Salmos 136 a 138, que eram os salmos considerados naquela época que Jesus estava vivendo ali, as festas, a possibilidade de festas e tudo mais. Cantou um hino. Meus irmãos, o hino é algo, a música é algo que pode ser um grande instrumento para fazer com que a palavra de Cristo habite no coração. Só que aí nós temos um problema sério hoje. Qual é o problema? A gente canta muita porcaria. Eu não estou falando porcaria lá de fora, não. Não estou falando de estilo musical, não. Eu não estou falando da música que passa na 104. Não estou falando desse tipo de música, não. Estou falando de músicas qualificadas como gospels, mas que são um nojo. Como que a gente vai cantar uma canção em que a própria palavra de Cristo está ausente e vai querer que a palavra de Cristo habite em nós? Você está de brincadeira. Se a gente canta nojo, meu coração vai se encher de coisa ruim. Ou seja, meus irmãos, a música precisa, isso não é negócio não, precisa, a letra precisa estampar a glória de Deus e a palavra de Cristo, porque esse é um meio de fazer com que a palavra de Cristo habite em nosso coração. A gente às vezes não tem competência, não vou nem entrar no mérito se está certo ou errado, de gravar um texto inteiro da Bíblia, mas a gente canta a música inteira. Se a gente canta a porcaria, é isso que vai habitar no nosso coração. Então que a gente cante, mas cante alguma coisa que nos leve à palavra de Deus, que nos remeta à verdade e que nos mantenha na fé. Que nos mantenha na fé. Notem, eu não estou entrando na questão de estilo, não, eu estou entrando na questão da letra. A minha questão é o poema em si, aquilo que está encerrado ali. A gente tem verdadeiros mantras dentro da igreja evangélica, aquela coisa repetitiva, enjoada, nojenta, e que a gente repete, que enquanto ninguém arrepia, o negócio não para. Deus nos livre. Deus nos livre. Irmãos, Deus nos livre disso. A gente tem que escolher música por melodia. Melodia é um outro critério. Tem melodia sim, mas é por letra. Porque é uma letra que vai fazer com que a palavra de Cristo habite no meu coração e no seu coração. Se a gente cantar porcaria, Deus não comunga com isso. O Senhor Jesus Cristo não comunga com isso. Então cuidado. Eu vou ser muito honesto. Cuidado com o que você compra, cuidado com a rádio que você ouve. Não estou dizendo que você vai parar de ouvir a rádio, mas pelo menos seja seletivo, né? Esses horários aqui pelo menos dá para ouvir alguma coisa que presta. E você sabe, isso aí é o que fomenta a maneira de pensar da igreja. Por isso tem gente vendo anjo atrás de poste em tudo quanto é canto. Tem gente vendo anjo atrás de árvore. Tem gente vendo demônio em tudo quanto é esquina. Que é isso que estão cantando por aí. Mas isso não tem fundamentação bíblica. Se não tem, Deus não tem parte com isso. Deus não tem parte com isso. O Senhor não tem parte com isso. Não importa o nome do indivíduo, não importa o nome do grupo musical. O Senhor não tem parte com isso. Então seja criterioso. Mas você só será criterioso se a palavra de Cristo está no seu coração. Talvez como é que o negócio é meio retroativo, né? Ele vai
o tempo inteiro, né? Porque eu preciso da palavra de Cristo para poder ser criterioso, e eu sou criterioso porque eu tenho a palavra de Cristo, e é assim que se vive a fé cristã, é isso. Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração, com gratidão no coração, com alegria no coração. Eu pertenço a Deus, eu pertenço ao povo de Deus. Cantem com alegria. Cantem com alegria. Cantem com alegria. Então, meus irmãos, é pelo ensino, pelo aconselhamento, pela música, pelo louvor, nós podemos transformar essas coisas em instrumentos para que a palavra habite em nós. Para terminar, no verso 17 ele diz assim: tudo que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Mas uma coisa interessante, o verbo fazer aqui não existe no grego. Quando ele diz façam, literalmente no grego está assim: tudo que fizerem, em palavra ou em ação, em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus. Vou repetir: tudo que fizerem, em palavra, veja que não tem o ser. Então, em palavra ou em ação. Aí depois vem, façam, não tem o façam. É em nome do Senhor Jesus. Tudo que fizerem, Paulo está dizendo ser o quê? Tem que ser em nome do Senhor Jesus. Para pensar na consequência disso. O que é você fazer alguma coisa em nome de alguém? Pensa. O que é você fazer alguma coisa em nome de alguém? É fazer alguma coisa que esse alguém te autoriza, que te legitima. Correto? A pergunta é: por que Paulo está dizendo isso? Porque é Cristo e a paz de Cristo que vai regular a nossa maneira de viver. Ou seja, o que Paulo está dizendo é que tudo que eu fizer, tudo que você fizer, nós temos que fazer como se Cristo estivesse fazendo. Aí o calmo começa. Agora, se você não faz isso, você não está isento de responsabilidades, não, tá? Vai pagar por isso. Tudo que fizerem, palavra ou ação, em nome do Senhor Jesus. Está dizendo para que nós tomemos a iniciativa de pensar, agir, falar, palavras, ações, em nome do Senhor. De modo que Cristo seja glorificado por meio do meu proceder, Cristo seja glorificado por meio da minha palavra, por meio do que eu digo, por meio do que eu falo, do modo como eu vivo. É em nome do Senhor Jesus. A questão é, irmãos, é que infelizmente o Senhor Jesus Cristo não entraria em alguns lugares que nós entramos. Então nós não deveríamos estar lá. O Senhor Jesus Cristo não pensaria como muitas vezes nós pensamos. Então nós não deveríamos pensar. O Senhor Jesus Cristo não falaria como nós falamos. Então nós não devemos falar. O Senhor Jesus Cristo não agiria como nós agimos. Então nós não devemos fazer. Porque temos que fazer em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Que, meus irmãos, isto é privilégio, isto não é sacrifício. Deus é que nos trouxe a esse estado. Nós temos condições por causa do Espírito que Ele nos deu. Meus irmãos, viver a fé cristã não é uma coisa simplória que você possa dar o seu jeitinho. Não! Ou você se enquadra dentro daquilo que o Senhor Jesus Cristo estabeleceu, ou então, out, fora. Ou você se enquadra, ou fora. Fora. É uma questão de você se enquadrar nas exigências do Senhor Jesus. Não é a minha exigência, não é a exigência de uma igreja local, mas é a exigência do Senhor. E aí, meus irmãos, a exigência do Senhor está acima de qualquer outra exigência. Por isso nós temos que viver para a glória de Deus e somos livres nele. Nós somos livres em Cristo. Capítulo 5 de Gálatas. Paulo escrevendo: para a liberdade, Cristo nos libertou. Mas ele também diz na sequência: mas não deis vazão à carne para viver em libertinagem
para se agradarem, para agradarem os seus desejos carnais. Não, vocês são livres em Cristo, mas para viverem para a glória do Senhor. Por isso que Paulo em outro lugar diz: se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Ele também diz que quer comamos, quer bebamos, ou façamos qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória de Deus. Comer e beber, as coisas mais triviais da vida. Que dirá Jesus? Meus irmãos, vamos pensar seriamente nisso. A palavra de Cristo habite plenamente em seu coração, ensinando-vos uns aos outros, aconselhando-vos mutuamente, cantando ou louvando com salmos, hinos e cantos espirituais, com gratidão no coração. E tudo quanto fizerem, palavras e ações, em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus. Que Deus nos ajude, meus irmãos, que Deus nos abençoe, que Ele faça reverberar esta palavra em nosso coração, para que a glória seja dada a Ele, para que o louvor seja do Senhor, para que Ele seja exaltado, o Cordeiro de Deus que virá para buscar o seu povo, a sua igreja, entre os quais somos contados, não por competência, mas puramente por graça, por misericórdia da Pai.